Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu queria trazer um assunto que muito se fala, que é empreender, empreendedorismo. Mas o que é empreender? Vocês sabiam que até o milênio passado essa palavra não existia? Essa palavra, esse verbete, esse neologismo entrou basicamente a partir do ano 2000, um pouquinho antes, onde havia empresas, tecnologias, empregos, mas existem pessoas que começaram a criar, que tinham sonhos e que tinham muita vontade de fazer algumas coisas e terem o seu sonho realizado. Então eu fiz um roteirinho para poder estar falando com vocês, porque senão eu me perco nos meus devaneios, né? Eu falo que eu sou um pouco vata, que eu fico pensando muito e na hora de falar eu até me perco. Então, vamos partir do princípio. O que é empreender? A gente fala que existem pessoas que têm uma forte tendência a verem novidades, trazerem inovações, pensarem em coisas que no momento aqui não está acontecendo. Para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, vocês não têm ideia do que é ter 64 anos e aqui no Brasil existiam muito poucas possibilidades. E quando se viaja, você tem uma noção do mundo, você adquire, aprende sobre novas culturas, aprende uma série de coisas, como as pessoas andam, como elas se vestem, o que elas comem, como elas vivem, qual é a rotina do dia a dia. E cada país, cada continente tem uma característica. Como eu tive a possibilidade de viajar muito, o mundo inteiro, isso para mim era um borbulho, né, de criação. Então eu falo que eu, a priori, sou uma pessoa que eu gosto de novidade, gosto de empreender. Apesar de gostar muito de rotina, das coisas sempre dentro de um patamar onde eu me sinta confortável. Mas eu, desde pequena, sempre tive uma tendência a cuidar das pessoas, até por ser virginiano, capricórnio, eu sempre olhei além daquilo que eu enxergava. Minha intuição é muito forte, eu trabalhei isso muito em terapia, porque você intuir, muitas vezes, pode ser que você esteja sonhando alto, esteja fora da realidade. Mas eu falo que existe uma coisa que são pensamentos esquizoides, onde você sai da realidade aqui, do que você está vivendo no aqui e agora, e pensa em outras possibilidades. Então, assim, o empreendedorismo nas pessoas é um espírito que exerce em diferentes situações e lugares. Por exemplo, em casa, quando decidem fazer uma reforma para otimizar um local. Então, com a pandemia, a gente teve que, talvez, criar cantos para poder trabalhar em casa. Eu aqui estou trabalhando na minha sala de jantar, porque sou eu e meu marido, e a gente, na época, quase 2 anos, né, nós ficamos aqui, então eu arrumei esse cantinho para mim. Além disso, empreender é quando você tem, por exemplo, sonhos e objetivos de ter uma casa própria, de comprar um carro ou de viajar, e você vai fazer uma coisa extra daquilo que você normalmente está acostumado a fazer, com o teu salário, ou mesmo sendo um profissional liberal, você quer fazer alguma outra coisa que te dê prazer, pode ser um hobby, e de repente isso virá uma forma de você monetizar essa tua vontade de criar, de crescer. Então, além disso, existem pessoas que fazem desse hobby algo muito maior, um negócio. São empreendedoras e empreendedores de alto impacto, que transformam grandes sonhos em iniciativas de alto impacto. Revolucionam seus mercados, crescem e fazem crescer, sem pegar atalhos e servindo de exemplo para futuras gerações. É engraçado como filha de estrangeiros, na verdade havia uma série de oportunidades aqui para as pessoas empreenderem. Então, normalmente, quem veio aqui pós Primeira Guerra ou Segunda Guerra tiveram possibilidade de muito empreender. Eu gosto muito de ver no History Channel as grandes empresas alimentícias, as grandes indústrias, como elas começaram. E tudo começou de um sonho. Então, assim, eu tive alguns sonhos na minha vida, mas também por necessidade. Como eu venho de pais estrangeiros, com certa dificuldade, meus pais já eram muito mais velhos, a minha mãe tinha um sonho de talvez ter sido
uma atriz ou de trabalhar na televisão. E por coincidência me acharam bebê, minha mãe me levou, então eu fui bebê Johnson. Depois eu comecei a trabalhar em televisão. Numa certa idade eu já não poderia trabalhar porque eu era muito jovem, tinha 12, 13 anos. Aonde eu trabalhava na TV Paulista em 69 pegou fogo, então eu continuei só com os meus estudos. Mas isso já gerou em mim uma possibilidade de aprender outras coisas. Então, quis ir trabalhar num banco com 15 anos, fui pedir para trabalhar porque eu queria fazer secretariado e eu estudava em colégio do estado. E numa dessas áreas, né, num desses momentos, me chamaram para fazer um anúncio de televisão e eu ganhava 532 cruzeiros por mês, estudava de manhã, pagava 300 e poucos cruzeiros o secretariado que eu fazia lá na FECAP, na Liberdade. E aí eu vi que se eu trabalhasse, eu poderia estar pagando isso, não depender dos meus pais e poder começar alguma coisa, porque na minha época o máximo que a gente podia pensar como mulher era fazer normal, ser secretária bilíngue, porque normalmente era engenharia, advocacia, medicina, haviam pouquíssimas profissões. Então esse foi o meu sonho, mas quando eu ganhei 532 cruzeiros por mês, em um dia eu ganhei 750 cruzeiros, um dia só, eu falei, opa, aí tem uma coisa. E fui trabalhar mais, tentar entender o que era ser modelo, né? E naquela época era muito difícil, mas me caiu um livro na mão de uma pessoa chamada Caroline Kenmore, A Vida de Modelo, e eu fui ler. E eu ficava na frente do espelho, colocando roupas da minha mãe, tirando como é que eu podia fazer de uma forma para vender uma determinada roupa. E sempre entendendo que eu era apenas um cabide, que eu estava postando algo, ou estaria mostrando algo para as pessoas terem vontade e desejo de comprar esse produto, né? Trabalhei muitos anos como modelo, conheci meu marido, tive a primeira filha, voltei a trabalhar como modelo e depois eu parei. Nesse interim, conheci uma amiga e a gente resolveu fazer uma confecção. Então, vocês vejam que a minha vida de empreendedora é muito grande. E a gente resolveu bordar jeans ou, em vez de tingir o jeans, a gente tirar o índigo. E eu tive uma empresa que fez muito sucesso, ganhei muito dinheiro. Mas essa minha vontade sempre de cuidar das pessoas. Eu sempre fui uma cuidadora nata. Eu quis fazer medicina com 18 anos, meu pai morreu, não pude fazer, tive que trabalhar direto, depois casei, tive filho, cuidava da minha mãe, ajudava a família, tive a segunda filha, tive o terceiro filho prematuro, fiz faculdade de psicologia bem mais velha, já com crianças, trabalhei na área de droga-dependência, com clínica, em consultório meu, mas essa coisa do natural, eu sempre fui macrobiótica, vegana, antes nem era vegana, era vegetariana, e natural, sempre teve na minha vida, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do perfume que meu pai guardava no armário escondido, e aí, eu indo viajar, eu já usava óleos essenciais desde os meus 18 anos. E aí eu falei, por que não trazer aqui para o Brasil? E aí no começo eu quis trazer uma empresa, óbvio que muito complicado, fui para vários países, vi aonde se produziam os óleos e importei esses óleos. Meu marido trabalhava com importação, então foi muito fácil. Na época eu importei 1 quilo de cada óleo essencial, eram 60 óleos quando a Baissâmia começou, e 17 óleos vegetais. Bom, montei a empresa, cheguei para perguntar como é que se fazia, aluguei um local, eu já estudava, invasei, a dona Regina da Lipson me explicou um monte de coisa, na época estava começando a notificação dos produtos da Anvisa, foi um susto, aí tive que notificar, tive que arrumar a empresa com farmacêutica, e aí as coisas estavam montadinhas, eu tinha 60 óleos essenciais e 17 óleos vegetais. Peguei a minha caixinha e comecei a ir visitar lojas de produtos naturais, que eram pouquíssimas na época, e fui visitar farmácias, porque fora nos cursos que eu fiz, a gente tinha farmacognosia, farmacocinética, farmacodinâmica, eu sempre fui mais para a área química, apesar de junto eu fazer o sutil, mas
a minha pegada como virginiana, né, São Tomé, ver para crer, sempre foi muito mais a química. E eu chegava nas farmácias e falava, olha, vocês conhecem aromaterapia? Aroma o quê? As pessoas falavam. E fui em uma, duas, um mês, 2 meses, e eu precisava estar girando. Eu fui empreendedora, mas não fui uma empresária. Então, ser empresária é um pouco diferente do que você só ter um sonho. Então, assim, vamos falar um pouquinho de passo a passo? Aprendemos que para empreender, a gente vai sair do zero. Eu saí do zero com uma novidade, porque aqui ninguém olhava, ninguém sabia o que eram óleos essenciais, apesar de na faculdade eu saber que na faculdade de farmácia existia farmacognosia. Bom, empreender é trabalhar mais e não menos. Por quê? Se você cria uma onda e você não está pegando uma onda que já existe no mercado, você criar essa onda para você surfar é muito complicado. Então, comprei os óleos, importei, montei a empresa, tudo com dificuldade, muito pequenininho, e tinha que fazer a empresa andar. Então, eu fui vendo como eu podia fazer um pouco mais. Aqui no Brasil, nessa época, em 1990 e poucos, estava começando a parte de estética, mas estética universidade, porque desde os 12 anos, como modelo, fazia limpeza de pele, ia no Jacques e Janine e outros locais do Beca, e sempre tinha uma pessoa que tratava da pele, um esteticista, um maquiador, e sempre tinha esse processo. Como lá fora existiam grandes marcas, Decleor, Darphin e Onca, que usavam óleos essenciais, e eu como modelo, sempre olhando o que tinha natural pela minha forma de ser, pela minha rotina do dia a dia, eu fui ver essas empresas. E quando a gente estudava, a gente sabia, nossa, esse óleo é para acne, que a gente sabe do titri. Nossa, esse óleo, ele ajuda num tratamento de celulite. Olha, esse óleo ajuda para uma ruga, porque ele trabalha na elastase. Então, o que eu fiz? Não vendi em farmácia de manipulação, não vendi em loja de produto natural, fui para a área de estética. Só que aí, existiam os grandes congressos, e eu falei, gente, olha que universo. Comecei a criar uma palestra num PowerPoint e eu chegava em cabeleireiros ou em lugares que tinham esteticistas ou manicures e eu falava com a dona e falava, posso fazer com você um dia que você autorizar? Você chama suas clientes e eu posso trazer uma fala de uma coisa nova que se chama aromaterapia. E qual a vantagem da aromaterapia? É que os óleos essenciais, eles são muito perfumados e têm aromas maravilhosos. Então eu lembro que eu comecei a mostrar que era aromaterapia, o que era um óleo essencial, o que era um óleo vegetal, porque eu quis criar uma onda das pessoas usarem aromaterapia. Então eu trabalhava com o público final, o consumidor final, mas também trabalhava com as profissionais. As profissionais eu iria explicar em termos de dosagem, de um uso mais profissional, e com o consumidor final explicar como ela poderia usar em casa. Mas vocês imaginam que não tinha aromatizador, não tinha esse conceito, e aí eu fiz um folder, escrevi todos os 60 óleos e escrevi na medida emocional, da forma medicinal, da forma dermatológica, e coloquei como aromatizar, como usar em óleo tópico. E para vender o óleo e aromatizar, talvez vocês nem conheçam, existia os abajures e a gente fazia um círculo de cerâmica que punha as gotinhas e punha aonde tinha a lâmpada. Quando acendia o abajur, o calor aromatizava. Fui atrás de uma ceramista, fiz de várias cores, porque eu já tinha estudado a cromo. Então eu ensinava como usar para aromatizar a casa, para ficar no mood, no humor um pouco melhor, como eu poderia usar para clarear uma mancha. Eu fui criar uma onda e levei pessoas a surfarem junto comigo, tá? Plano de negócios, tem que fazer? Tem que fazer. Como eu já tinha tido outros negócios, eu sabia o que eu tinha que investir, o que eu tinha para a empresa durar 2 anos, que seria o fluxo de caixa, e quanto eu precisaria vender por mês, que é uma meta, para você poder
fazer a empresa prosperar. Então, não esqueçam que para empreender eu tenho que ter um sonho, eu tenho que pensar como negócio, eu tenho que monetizar, eu tenho que criar essa onda de inovação e eu tenho que fazer esse business plan, o plano de negócio. E o plano de negócios envolve você ter um fluxo de caixa, envolve você ter o seu prolabore, então você tem que saber de onde você vai viver, quanto você vai ganhar e como você pode fazer. Então, se você vai trabalhar com aromaterapia como um aromaterapeuta ou profissional na área da saúde, você tem que pensar, no mínimo nos óleos que você tem que ter, 12 óleos eu acho razoável, quanto é que você precisa para viver, então trabalhar isso em termos dias de semana, horas por dia, e isso vai dar um total por mês. Esse total por mês da sua hora trabalhada, você precisa saber se estará dentro do mercado. Então, você vai comparar dentro do mercado para não estar muito acima ou muito abaixo. É claro que com o passar do tempo, você vai ter o seu preço, tá? Porque você estudou, você tem uma diferença, você tem um diferencial para oferecer para as pessoas. Mas a gente nunca pode esquecer do que existe no mercado como realidade. Com isso tudo, eu comecei a montar aulas para levar para as pessoas da área de estética ou de massoterapia, e a minha sorte foi que, como eu sabia trazer algumas informações para os spas internacionais que estavam nascendo no final da década de 90, eu criei consultoria para clínicas e spa. Então, tudo isso eu dividia. No meu dia a dia, eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, ainda tinha filho, casa, marido, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. E estar bem, porque se eu não estivesse bem, como é que eu posso explicar algo, passar isso como verdade e eu não ser essa pessoa? E também a minha mãe com Alzheimer. Foi fácil? Não, não foi. Mas a gente vai seguindo no dia a dia. Plano de negócios, a minha meta de quanto eu preciso faturar e qual vai ser essa minha realidade. Como eu vou viver até estar faturando tudo isso? Business plan, plano de negócios. Como eu vou repor essa mercadoria? Qual é o lucro que eu tenho que ter? Porque se eu vendo uma peça, eu tenho que repor essa peça e ter um lucro, e 10 peças vendidas vão me repor um pouco mais. Então, eu calculo 10, 15% de lucratividade, porque a gente está dentro de um patamar correto, mais ético, mais responsável, e isso a vida vai andando. Com isso, eu tive que segmentar, escolher quem era o meu cliente. Então, no começo, nossa, eu abri para todo mundo. Você lembra que eu falei que eu fui falar para os profissionais, falar para o consumidor final? Isso tem que ter dois preços, porque um profissional, ele vai usar muito mais do que uma pessoa dentro de casa. Por quê? Porque ele vai atender várias pessoas no dia a dia. Então, fazer uma tabela de preço do quanto custou o meu produto, repor a matéria-prima, ter a lucratividade para poder vender pelo preço para o consumidor final. E qual era o desconto que eu poderia propiciar para este profissional, mas ainda conter uma lucratividade? Se eu dou um desconto, então eu coloquei 10, 12, 15% de lucratividade no consumidor final, eu vou ter um lucro menor vendendo para o profissional. E depois, a minha ideia no segmentar de cliente também revender para esses cabeleireiros, essa estética, se ele tivesse o registro de comércio, para ele poder vender pelo preço do consumidor final, como eu revendi. Então, eu já tive que aprender a fazer 3 tabelas de preço: consumidor final, o profissional e o atacado. E aí, eu comecei a fazer os congressos de estética, e aí existiam distribuidores, que é um mercado que eu aprendi na área de estética. Então, eu teria que dar um desconto, mas falar para a pessoa que ela teria que comprar uma quantidade muito maior, que eu ganharia uma lucratividade menor, mas venderia um volume maior. Foi o que eu fiz nesses 20 anos. Hoje, a aromaterapia, ela é muito mais conhecida. Quando eu comecei
não existiu ninguém, depois foram vindo alguns concorrentes, hoje a gente tem muita concorrência. Não vou entrar para falar em empresas que vendem artesanal, sem terem todos os registros, porque é muito diferente você ter uma empresa, eu não industrializo, mas eu sou uma indústria com contratos de terceirização. E tudo isso a gente vai aprendendo na vida. Eu sei tudo como empreendedora? Não, eu sei uma grande parte e também presto consultoria para outras pessoas, ou no desenvolvimento de produto, ou desenvolver marketing olfativo, identidade olfativa. Então, hoje o cabedal de clientes que eu tenho é muito grande. Mas eu consigo fazer isso sozinha? Não. Então, sempre entenda que muitas vezes você vai precisar, se aumentar muito o teu negócio, de pessoas te ajudando. Depois de 23 anos, eu acho, a Baisâmia é uma empresa sólida, 23 anos no mercado, atinge grandes clientes, pequenos clientes, cliente que leva um óleo só, mas a gente teve que se estruturar. E se estruturar, entende, se inovar o tempo todo, buscar diferencial, saber de todas as leis fiscais, de tributações. Os impostos aqui no Brasil, eles são muito altos. Muitas vezes a gente fala um pouco de injustiça, porque eu não me importo de pagar todos os impostos, eu não vendo nada sem nota, nada sem registros, sem tudo isso, e a gente concorre com pessoas que estão começando, né? Mas que na verdade tem um custo fixo e um custo administrativo muito diferente. Então, para quem vai empreender, seja um sonhador, traga inovação, crie a sua onda, vá surfar nela e vai ensinar todas as pessoas a surfarem nessa onda. Mas a sua empresa tem que ter quem ela é, o seu nome, o seu valor, a sua missão. Então a Baisâmia, ela se chama Baisâmia não por ego, mas porque o meu pai antes de morrer me disse o seguinte: minha filha, eu não te deixo um tostão furado, mas eu te deixo teu nome. E o teu nome não te compra um café na esquina, mas ele vai te abrir ou te fechar as portas. Por isso eu botei Baisâmia, e muita gente não sabe. Porque a Baisâmia, ela é responsável por tudo aquilo que ela faz, que ela fala, que ela vende, todos os conceitos. É claro que existem problemas. Muitas vezes a gente tenta fazer todos os POPs, que são procedimentos operacionais padrão, mas entregas podem falhar, correio podem falhar, internamente a gente pode ter alguns erros, mas o importante com esses POPs é você abrir não conformidades e atender o seu cliente muito bem. Muitas vezes a gente ainda fica devendo algumas coisas porque saem do controle, mas a gente tenta fazer tudo muito correto, seja ético, seja responsável, seja transparente. Então, empreender, inovar, criar a onda, surfar nela, levar outras pessoas a surfarem nessa onda, escolher o seu cliente, saber quais são os seus custos fixos, como é matéria-prima, a gente compra tudo em dólar. E mais um pouquinho, quanto é necessário de investimento inicial. Então, por exemplo, investimento inicial. Hoje, se eu tenho uma pessoa que quer revender Baisâmia, sendo ela na tabela de atacado, ou distribuidor, ou profissional, ou revendedor, eu tenho que saber exatamente qual é o meu custo do produto, importando, fabricando, com rótulo, com caixa, com um monte de coisa, com todos os impostos, para ter um preço final, para poder vender para essas pessoas. Nessa pandemia, houve um boom de web, e se vendeu muito bem. Quem estava preparado para a venda de web, conseguiu se sair bem. Muitas pessoas, como eu mesma na Baisâmia, que tem uma loja física, ficamos quase 10 meses, eu fiquei quase 10 meses fechada e depois restringindo a entrada de uma pessoa por vez, tirando temperatura. Para poder passar por essa pandemia, nós tínhamos possibilidade de nos aguentarmos, de termos a condição de pagar todos os nossos funcionários, não atrasamos nem colaboradores. Mas eu tinha que ter uma reserva. Então é super importante você, empreendedor, empreendedora, saber que você tem que saber qual é o seu investimento e sempre deixar
um pouco para emergências, tá? Eu sempre falo, hoje a minha filha faz a gestão e ela aprendeu sendo administradora e também na prática comigo e no dia a dia, mas hoje é ela que faz a gestão, que a gente precisa sempre ter uma reserva e pensar um pouco mais na frente, porque coisas acontecem. Então, existe mercado, vou criar a onda, qual é o meu cliente, quais são os meus custos, quanto é necessário de investimento inicial, quanto o meu produto ou serviço vai custar, que é o que eu falei da hora aula, da hora como atendente, como massoterapeuta, como esteticista. Qual vai ser a minha estratégia de venda? Por exemplo, a minha estratégia de venda sempre foi levar os benefícios dos óleos essenciais na área mental, primeira, que era como psicóloga, sempre a minha grande vontade de ajudar as pessoas a ficarem bem, mas eu tive que achar uma oportunidade de vender na estética, porque as pessoas não conheciam. E na estética era o meu público. Eu vou trabalhar com rugas, eu vou trabalhar com celulite, mas eu agreguei. Olha, Aesthetics and Wellness, estética e bem-estar caminham juntos. E hoje a gente sabe pele e psique, que são formados o sistema tegumentar junto com o sistema nervoso, que a ectodérmica faz tudo isso. Então, uma pessoa que muitas vezes tem uma patologia na pele, ela pode estar estressada, ou uma mancha, ela pode estar inflamada pela alimentação, pelo estresse, pela falta de água. Então, conhecimento é muito importante para você agregar com o seu produto. Eu falo que eu não vendo um produto, eu vendo um conceito. E isso é uma estratégia de venda. É preciso ter processos, lembram dos POPs que eu falei, procedimentos operacionais padrão? Por quê? Eu, como virginiana, sempre tive, então, acordo nesse horário, depois de acordar, eu vou escovar o dente, tomar um banho, me trocar, tomar café, eu tenho que acordar meia hora mais cedo, porque eu tinha 3 filhos para cuidar, para levar para a escola. Isso é a forma que você organiza a sua empresa, assim como a sua vida. Então, quanto eu tenho que comprar de frasco, quais são os locais que eu vou fazer cotação ou importação, quanto eu vendo por mês para saber quanto eu tenho que repor, se é possível. Então, eu preciso tratar de um estoque, eu preciso tratar das vendas e ter procedimentos operacionais padrão, administrativos, comerciais, de marketing, de logística, de PCP, de produção de produto. Vão existir erros? Sim, aí a gente tem as não conformidades. E em quanto tempo eu posso esperar um break-even, que a empresa vai estar rendendo por ela mesma? Olha, são tantas as coisas, mas hoje a Baissâmia, como empresa, é uma empresa estável, segura, sólida, e gostaria de ajudar todos vocês, seja pelos cursos, seja pela revenda, de qualquer forma, a vocês empreenderem e irem atrás do seu sonho. Se o seu sonho é ajudar as pessoas, a aromaterapia, os óleos essenciais, é uma das ferramentas que pode ser agregada na massoterapia, na estética, na psicologia, na medicina tradicional chinesa, no marketing olfativo, na identidade olfativa, de você atender dentro da medicina ayurveda, se você vai atender dentro de terapias vibracionais, junto com os florais, junto com os chakras, junto com as pedras, geoterapia, ou pedras específicas, energeticamente. A aromaterapia, ela é uma ferramenta que pode ser agregada a qualquer profissão e atividade que você gostaria de exercer, inclusive se tornar um aromaterapeuta. Apesar de não existir o registro, não existir essa certificação aromaterapeuta formal, mas você pode ser assim, atender em consulta, fazer os seus produtos, atender os seus interagentes e clientes, ou simplesmente empreender e ter uma empresa. E se quiser, revender os produtos da Baissâmia. Eu espero ter ajudado a todos vocês. Se tiverem dúvidas, vocês têm os canais das redes sociais da Baissâmia, do Instituto Samia Maluf, e vocês podem enviar as perguntas de vocês e a gente está apto a responder. Um grande beijo, eu espero ter sido um pouco mais informativa, caso você queira ser um empreendedor ou uma empreendedora. Até o nosso próximo encontro.